Para quem não sabe, eu abro caixinha de perguntas quase todos os dias lá no Instagram e a pergunta mais comum que me aparece é: qual o sentido da vida? Em segundo lugar, as pessoas perguntam ou relatam a sua insatisfação com o seu trabalho, com o seu emprego. E em terceiro lugar, insatisfação ou algum problema de relacionamento. De certa maneira, as duas últimas têm relação com a primeira, porque se a pessoa não tem tanto sentido ou não vê tanto sentido na sua vida ou na vida de uma maneira geral, fica um pouco mais difícil você sustentar motivações e vontades que justifiquem ser felizes nas outras duas situações, né, que é o trabalho e os relacionamentos. Eu vou fazer algumas hipóteses, levantar algumas hipóteses aqui no vídeo de hoje. Eu fiquei pensando com a minha esposa recentemente, por que será que essas perguntas são as perguntas que mais aparecem? Principalmente a primeira pergunta, que de longe é a mais comum, né, relacionada ao sentido da vida. E ao final também vou dar algumas contribuições, inclusive à luz de algumas leituras de filosofia que eu tenho feito, inclusive dessa pilha de livro aqui, ó, que eu já li mais ou menos até aqui, de baixo aqui. E agora estou lendo a biografia do Sidgwick para entender mais sobre a vida dele antes de entrar na obra dele propriamente, porque é uma obra bastante densa. Enfim, eu vou tentar aqui levantar algumas hipóteses e também trazer algumas possíveis reflexões que possam te ajudar aí, beleza? Lembrando, eu não sou dono da verdade, discorde de mim nos comentários, esse vídeo aqui tem apenas o intuito de te ajudar e espero que eu consiga. Já deixe seu like, inscreva-se aí no canal, que eu voltei a produzir vídeo para o meu canal do YouTube, eu tinha parado um tempo, e o seu like reforça o meu comportamento a voltar aqui e continuar fazendo esses vídeos, fechou? Bom, primeira hipótese do porquê que isso acontece, e aí depois a gente fala mais ou menos como tentar resolver. Eu acho que muita gente aqui no Brasil, que é o lugar que a gente tem mais, né, conhecimento do que acontece, vive muito no automático. E no automático não necessariamente é a culpa da pessoa. E em certo aspecto é até bom viver um pouco no automático, porque você reduz o custo comportamental, o custo cognitivo para realizar, na verdade, determinados comportamentos, porque você vai automatizando aqueles comportamentos, só que dependendo de como a sua vida é construída, isso vai fazer com que você viva 15, 20 anos sem perceber o que está acontecendo, e lá pelos 30, 35 você olha, para e percebe que está numa situação, num relacionamento, num trabalho ou numa vida que não tem tanto sentido. Aí você vai lá na minha caixinha do Instagram e pergunta qual que é o sentido da vida, ou reclama do seu trabalho ou do seu relacionamento. Esse viver no automático, ele muito provavelmente acontece porque nós vivemos num país, infelizmente, com pouca infraestrutura. Então muitas pessoas têm que pegar muito trânsito para ir trabalhar, por exemplo, e num país com baixa produtividade, o que não significa que as pessoas não sejam esforçadas, são esforçadas, mas pelo contexto político, geográfico, urbano, etc., a gente infelizmente não produz tanto quanto outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento, e isso faz com que o nosso salário médio seja baixo, o que implica numa necessidade da pessoa trabalhar mais ou fazer outros bicos na sua vida para complementar a renda familiar. Óbvio que isso aumenta ou tende a aumentar, pelo menos na minha opinião, o automatismo do dia a dia, fazendo com que a gente meio que viva para trabalhar e não o inverso. Por isso, provavelmente muitos de vocês, infelizmente, acabam usando as suas casas apenas como um dormitório. E você vive na rua ou no metrô, no busão, no trabalho, na faculdade, etc. Até que talvez alguns de vocês aí consigam sair desse cenário e viver uma vida muito mais confortável, com dinheiro, etc. E aí sim pode ser que sobre um certo espaço para surgirem hobbies e outras coisas que deem significado à vida, se você for uma daquelas pessoas que não gosta do seu trabalho. Então acho que o primeiro ponto é esse, tá? A galera vive muito no automático, não por culpa deles, mas por conta de um contexto. Isso se correlaciona também com o fato de que muitas pessoas entram no mercado de trabalho via uma graduação, que é a via canônica, né? Você sai do ensino médio, faz cursinho ou não, entra numa graduação, sai da graduação, vira júnior, depois vira, sei lá, pleno, aí sênior, se aposenta, etc. As pessoas que fazem essa via canônica muitas vezes entram na graduação muito cedo, lá pelos 18, 19 anos, que é uma época que muita gente nem sabe o que quer fazer da vida, não tem muita noção, mas precisa decidir porque foi assim que as coisas aconteceram. E a geração dos nossos pais, principalmente, fruto de uma hiperinflação, acabou entendendo que a graduação ia
te tornar uma pessoa, né? E te tornar gente adulta no mercado de trabalho. E hoje a gente vê que não é bem assim, pelo fato do Brasil não ter muita indústria, muitos empregos qualificados, a gente vê um monte de Uber aí com doutorado. Eu acho que esse seria o primeiro grande ponto aqui na nossa reflexão de hoje. Segundo ponto, e todos, claro, estão se misturando e fazem um grande molho, né? Um grande molho aí nessa situação. Uso excessivo de redes sociais. As pessoas usam muita rede social no Brasil, somos um dos países que mais consome rede social e isso gera uma série de problemas. Primeiro, que quando você não está trabalhando, se ferrando para estudar ou fazendo alguma coisa, você está talvez imerso numa rede social e não cria alguns repertórios importantes para sua vida, mas também não tem tempo ocioso para conseguir pensar num sentido, no que você quer e etc, podendo fazer com que você fique ainda mais perdido no sentido da sua vida. Além disso, as redes sociais, dependendo de quem você segue, te darão algumas influências bem ruins no que diz respeito a futuro e noção e sentido de vida e propósito, etc. Então, além da gente passar muito tempo, somos acho que o terceiro país que mais passa tempo em redes sociais, dependendo de quem a gente acompanha, pode sujar ainda mais a nossa noção de mundo, especialmente se você for uma daquelas pessoas que tem uma autoestima baixa, uma autoeficácia baixa e vê no outro sempre o mais legal. Não, a outra pessoa tem um carro melhor, tem um corpo melhor, tem uma casa melhor, tem roupas melhores, um namorado, uma namorada melhor, uma vida melhor, fazendo com que a sua percepção de sentido de vida e do seu emprego, etc., acabe ficando ainda mais prejudicada. Por último, mas não menos importante, aproveitando o clichê frasal, muitas pessoas têm baixíssima noção dos seus valores, inclusive provavelmente impulsionado pelos dois primeiros itens, né? O automatismo e o uso excessivo das redes sociais. O que são os valores? Valores, o que é valoroso para você? Você já parou? Presta atenção aqui, que eu vou te falar. Presta atenção, vem aqui para mim agora. Você já parou para pensar quais são os seus valores? Você já parou para pensar o que você gosta, o que você valoriza? A sua família, os estudos, a comunidade, a igreja, seja lá o que for. Se você, inclusive galera, não sei se você sabe, mas uma das primeiras coisas que um bom psicoterapeuta faz na clínica com você quando você chega lá na clínica, além de óbvio entrevista, etc, diagnóstico, etc, é clarificação de valores. Você precisa saber os valores do paciente para entender como organizar junto com ele um plano de tratamento. Essa clarificação de valores é importante. Você aí do outro lado sabe quais são os seus valores? Tem uma aula no reservatório de dopamina que você pode acessar nesse QR Code aqui, se tornar aluno, baratinho por mês, onde eu falo sobre valores e tem 2 PDFs nessa aula onde ajuda a clarificar esses seus valores. São ferramentas inclusive usadas na clínica de psicologia mesmo, que ajudam bastante. Uma para clarificar os valores e outra para você ter uma noção do que importa mais para você e ter um plano de ação. Além disso, eu colocaria um adendo nessa situação toda, que são hábitos ruins. Já que a pessoa vive no automático, não tem tempo para nada, uso excessivo de rede social, não tem muita noção do que gosta e o que valoriza, ainda existe uma probabilidade relativamente alta da pessoa ter hábitos muito ruins, que seriam basicamente os temperos desse molho todo que torna a vida sem sentido, na minha opinião. A pessoa dorme mal, usa álcool, sabe, é sedentária, come mal. Tudo isso vai minando fisiologicamente o seu corpo para conseguir, às vezes, reorganizar a rota ou mesmo sustentar esse estilo de vida que foi imposto. Então acho que essas são as reflexões do porquê que muita gente aí pergunta na minha caixinha, e são só reflexões, tá? Qual que é o sentido da vida? E agora, tentando solucionar esse problema, eu vou trazer algumas questões aqui que podem, enfim, clarificar a sua visão aí, tá? Eu acho que o principal, eu vou começar pelo principal, porque os outros na minha análise são mais penduricalhos mesmo. Eu acho que o principal para a gente ter sentido na vida, e de certa maneira eu aprendi isso lendo bastante filosofia, principalmente filosofia analítica, filosofia moral, é você ter uma vida significativa moralmente, o que envolve não só você tentar se organizar para ter mais bem-estar próprio, óbvio, mas também tentar se organizar, e uma coisa causa a outra, para causar mais bem-estar para o mundo. Quando você tem uma vida com bem-estar proporcionada por você ter
acesso a boas coisas, estudar, ter bons relacionamentos, etc., você consegue criar oportunidades para causar mais bem-estar para as outras pessoas, e isso sim tornaria, na minha análise, a sua vida muito mais relevante, muito mais significativa, moralmente falando, o que pode trazer sentido para você. Essa lógica de você causar mais bem-estar para o mundo, ela pode ser impulsionada por diversas instituições. Pode ser uma instituição religiosa, você pode ver na vida religiosa, acreditando em algum Deus, a ponte para você causar mais bem-estar para o mundo, ou você pode ser uma pessoa agnóstica, uma pessoa ateia, e ainda assim ter projetos de vida que causem mais bem-estar para o mundo, como uma educação gratuita na internet, ou você ir até o centro comunitário da sua cidade e prestar um trabalho voluntariado sem esperar nada materialmente em troca, porque psicologicamente você vai ter uma sensação muito boa. Provavelmente, se você nunca fez um trabalho voluntariado, nunca se doou, ou doou um pouco de dinheiro, ou doou um pouco do seu tempo, você dar algo seu em prol de uma causa sem esperar materialmente nada em troca, eu sugiro muito que você o faça, porque assim talvez você sinta um pouquinho do gosto do que é o sentido da vida. Mas também pode vir por meio do seu trabalho, você ser um bom profissional da psicologia, você ser um bom profissional da TI, você ser um bom atendente de supermercado, ser um bom atendente de uma loja, você ser um bom advogado, uma boa enfermeira, um bom farmacêutico. Tudo isso vai, se você tiver essas noções dentro de você, aumentar o bem-estar no mundo, e isso vai transformar sua vida numa vida que faça sentido. Porque para continuar promovendo esse tipo de cenário, você, via religião, via trabalho voluntário, via sua profissão, ou via tudo isso junto, ou sem religião, tanto faz, você precisará inevitavelmente continuar se aperfeiçoando. E isso vai começar a trazer dentro da tua perspectiva de vazio algum sentido, algum preenchimento lá dentro do seu peito, o que vai fazer com que você se motive mais, que você tenha motivação para você conseguir seguir aí na sua vida feliz, ou tentando buscar na medida do possível a felicidade, que indubitavelmente mistura-se em alguns momentos com episódios de tristeza. Então acho que, na minha opinião, humilde opinião, uma vida significativa é uma vida que você consegue promover mais bem-estar para o mundo, incluindo a você mesmo, porque quando você mesmo busca mais bem-estar, você também vive no mundo, e portanto o mundo ganha mais bem-estar quando você está com mais bem-estar. E para isso existem algumas coisas que a gente já discutiu aqui no canal várias vezes. Eu falo bastante isso para os alunos lá do RD, que é ter uma boa rede de relacionamento. Rede de relacionamento é um dos fatores que mais sabemos impulsionar o bem-estar, a felicidade na idade avançada, na idade adulta, na adolescência, quando criança. É importante que você se relacione, e talvez o uso excessivo de redes sociais esteja retirando esses relacionamentos saudáveis e de qualidade, transformando tudo isso num grande avatar. E além disso, dentro dos seus limites, claro, você procurar mais saúde, conseguir dormir melhor, conseguir se alimentar melhor, ler mais, porque tudo isso vai trazendo sentido para a sua vida. Então assim, se você é uma pessoa que me pergunta na caixinha, ou se a gente sentasse para conversar como amigos, de verdade mesmo, se a gente sentasse para conversar como amigos num café, e você me perguntasse: Eslão, qual que é o sentido da vida, cara? Me dê um conselho aí que eu tô mal e etc. Eu diria para você: tente promover mais bem-estar para você e para os outros. Não só para você, mas também para os outros, porque é uma via de mão dupla, e você vai se sentir com mais bem-estar, se aperfeiçoando, buscando ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais pacienciosa, uma pessoa mais conscienciosa, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais contributiva para a sociedade. Beleza? Então é isso. Não sei se esse vídeo fez tanto sentido, é uma reflexão que eu queria externalizar e espero que faça sentido. Deixa aí nos comentários se você achou interessante, se colaborou de alguma maneira, e também deixa o like aí para eu voltar aqui e continuar fazendo esses vídeos. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!